Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Filipenses, capítulo 1. E o título da mensagem é Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A graça, a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, e cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contudo, que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir
e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas de ambos os lados, aleluia, Pai, louvado seja Deus, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Exortação e perseverança, o amor fraternal, a humildade e a santidade. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo para a fé do Evangelho. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou repetir. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos e agora ouvis estar em mim. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, Paulo, esta carta do apóstolo Paulo às igrejas de Filipenses, de Filipos, aos filipenses das igrejas de Filipos, Paulo enviou carta a eles e falava, do quão grande gozo ele teria, ele estava tendo, ele tinha, de saber que os irmãos permaneciam firmes, fortes e fiéis na fé em Cristo, da qual eles tinham aprendido com ele quando estava presente. E agora ele estava ausente, mas os irmãos o conhecia e sabia e ouvia falar de como ele tinha zelo das coisas de Deus, de como ele tinha zelo da obra de Deus, de como ele amava, respeitava, admirava e queria bem os irmãos, e como ele tinha zelo de Deus. É disso que Paulo está falando nesta carta aos Filipenses. Mas vamos dar continuidade à nossa meditação. Nós esbarramos no vídeo anterior, no versículo número 11, e nós vamos dar continuidade, vamos fazer a leitura aqui a partir do versículo número 3, porque faz parte do contexto da mensagem a seguir, O amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Irmãos fiéis ao Evangelho de Cristo, Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, sempre fiel, irmãos? Sempre fiel. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Interessante que o Salmo 139 fala exatamente, faz essa afirmação aqui, que o Senhor nos aperfeiçoará nos dons que nos concede. Que os dons, todos os dons que o homem tem, os dons espirituais,
foi nos dado por Deus. Somente Jesus Cristo pode nos conceder os dons espirituais, porque é Ele que é o dono do Espírito que tem os dons. Os 9 dons espirituais relatados pela Bíblia Sagrada, O homem ele é batizado no Espírito Santo por Jesus Cristo. É Jesus Cristo que batiza o homem no Espírito Santo. É o teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, E o Salmo 39 fala isso. O Senhor nos aperfeiçoa naquilo que nos concerne. Os dons que o Senhor nos concede, Ele vai nos aperfeiçoando a cada dia, a cada vez, a cada momento que nós usamos dons em favor da salvação das almas, em prol das almas, nas curas divinas, nas libertações, nas liberações, para que as pessoas sejam curadas, sejam saradas, recebam a transformação no corpo, na alma e no espírito. O Senhor vai nos aperfeiçoando. À medida em que nós oramos a Deus e pedimos a Ele em favor das pessoas, essas coisas todas em favor das pessoas, os drogados, os viciados, as prostitutas, todos aqueles, os mentirosos, os feiticeiros, todas as vezes que nós oramos pedindo ao Senhor, que tenha dessas pessoas misericórdia, compaixão e piedade, o Senhor venha salvar estas almas, o Senhor venha libertá-los, o Senhor venha curá-los de toda e qualquer enfermidade. Nós somos usados pelo Senhor nos dons espirituais que Ele nos concedeu. E à medida que nós nos colocamos à disposição do Senhor, em prol das almas, o Senhor vai nos aperfeiçoando cada vez mais e mais, para que nós possamos obter mais êxito nas mãos do Senhor e as pessoas serem curadas, serem saradas, serem libertas, serem salvas sobre todas as coisas, para o reino de glória do Senhor no dia da sua vinda gloriosa, É disso que a palavra está falando, Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, por todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes das prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Paulo, irmãos, por todos os lugares que Paulo passou, abrindo igrejas e combatendo o bom combate, Paulo sofreu prisões, E os irmãos estavam ali o tempo todo, nessa região toda, no deslocamento, ali nas localidades onde os irmãos, Paulo estava, reunia irmãos ali de todo as províncias, os arredores, os arrebaldes, vinham ali onde Paulo ia fazer a concentração. E os irmãos viam e sofriam junto com Paulo, as prisões de Paulo, porque eles sabiam como Paulo era usado por Deus, como Paulo era amado por Deus, como Paulo era amado pelos irmãos, e ali de maneira injusta eles sofriam as aflições das prisões, das acusações, de tudo aquilo que o chicoteamento nas praças públicas, E os irmãos estavam ali o tempo todo contemplando. E é disso que Paulo está falando com os irmãos aqui nesse momento, Exatamente isso, Aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus, Como tenho por justo sentir isto de vós todos. Paulo sabia que eles estavam com esse sentimento. Porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque quanto mais o servo de Deus sofre lutas e perseguições por causa do Evangelho de Cristo, mais graça o Senhor nos concede, para termos mais força para lutar, para combater o bom combate e sermos cada vez mais e mais grandes vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Como tenho por certo sentir isso de vós todos, que vos retenho em meu coração,
pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Ou seja, aquele desejo ardente, né, que nós sentimos de estar com os irmãos, nos cultos, nas concentrações, nas viagens, né? Tudo isto é concernente à obra de Deus. Cultos nas igrejas, nos lares, nas praças públicas, nas concentrações, né? Nas viagens, ali nas preparações para poder estar viajando, né? Ali antes, durante e também depois, né? É grande o nosso gozo. É como o salmista Davi disse e está escrito no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem ama Jesus Cristo de verdade de coração, ama os irmãos e sente prazer em estar juntos, reunidos com os irmãos, na mesma fé, no mesmo amor, na mesma união, como diz a santa palavra de Deus no Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E Paulo continua falando, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das minhas saudades que de vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, né, que quanto mais conhecimento os irmãos adquirem, quanto mais os irmãos aperfeiçoam, né, o dom do conhecimento, o dom da palavra da ciência, em conhecimento e em ciência e em caridade. Que cada vez mais e mais os irmãos cresçam na graça, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento e utilizando sobre todas essas coisas um amor grande para com os irmãos. Né? A caridade que a Bíblia fala é o amor incondicional. Né? A caridade é o amor incondicional, né? Então é desse amor puro, esse amor sincero, né? Esse amor do qual Cristo nos amou, né? É disso que Paulo está falando, dessa palavra, né? Em relação a isso, né? Que aumente em ciência, aumente em conhecimento e aumente em caridade, podendo cada vez mais e mais. A caridade é o amor fraternal, né? É aquele amor que acolhe, é o amor acolhedor, é o amor que afaga, é o amor que perdoa, é o amor que doa, né? Que dá de si tudo aquilo que ele pode e até o que não pode para poder amenizar, diminuir, para tirar ou acabar mesmo o sofrimento de alguém. Né? É o amor fraternal. É disso que a palavra está falando nesse momento aqui. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Peço isto à vossa caridade. Peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Jesus Cristo. Ou seja, permaneçam firme e forte na ciência, na caridade, no amor fraternal, no conhecimento, mas permaneça, não fraqueje, não desvaneça suas forças, permaneçam firmes, lute até o último dia, como o próprio Paulo disse, então, né, combati o bom combate, né, encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, Paulo lutou exatamente dessa forma, né? Ele militou desta forma, dessa maneira, nos orienta, nos exorta, e para que nós também tenhamos a mesma fé e lutamos com a mesma milícia, né? Com a mesma militação de
de força, garra, conhecimento, entendimento, sabedoria, sobretudo em caridade, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Jesus Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.